Muito bem, gente. Capítulo 16. A loba romana. No serão da noite seguinte, Dona Benta começou assim. Que lança os olhos para o mapa da Europa, vê uma perfeita bota a enfiar-se pelo mar Mediterrâneo adentro. É sabidíssimo isso, vovó, disse Narizinho. Essa bota chama-se Itália. Pois bem, ali pelo tempo da primeira Olimpíada, começou a nascer no meio da bota uma cidade que se chamaria Roma e representaria um grande papel no mundo. Os começos de Roma, como em geral os começos de todas as cidades antigas, são obscuros e lendários. Isto é, pertence mais ao domínio da fábula do que ao domínio da história. Mas vale a pena conhecê-los. Conte, vovó. Conte. Eu já falei na Odisseia, o grande poema que o poeta Homero compôs sobre as aventuras de Ulisses, um dos heróis da Guerra de Troia. Mais tarde, outro grande poeta de Roma, de nome Virgílio, compôs outro poema sobre as aventuras de outro herói da mesma guerra, Enéas. Mas esse não era grego, era troiano. Quando viu a sua cidade em chamas, Enéas fugiu de Troia, em procura de nova pátria, porque Troia ia acabar de uma vez. Andou errante por muito tempo, até que foi parar na Itália, perto da foz do rio de nome Tibre, onde encontrou Lavínia, a filha do homem que mandava lá. Desse encontro saiu o casamento e vieram filhos, os quais mais tarde governaram a Itália e tiveram, por sua vez, outros filhos, que também governaram a Itália. E foi indo assim até que nasceram os célebres gêmeos, Rômulo e Remo. Ao tempo em que esses gêmeos nasceram, já outro rei havia tomado a Itália, ou conquistado, como se diz. Mas tendo medo que os meninos crescessem e o expulsassem de lá, esse rei mandou pô-los num cesto de vime e soltá-los no Tibre. Se ele conhecesse a história de Moisés, não faria isso, disse a menina. Por quê? Porque sempre que soltam crianças nos rios dentro de cestinhas de pão, elas se salvam. Moisés salvou-se. Vão ver que com esses gêmeos também se salvaram. De fato, salvaram-se, disse Dona Benta, e de um modo muito curioso. O cestinho desceu o rio ao sabor da correnteza e foi encalhar numa praia onde estava uma loba. A loba tirou os meninos da água e os amamentou juntamente com a sua ninhada de lobinhos e com a ajuda de um pica-pau que lhes trazia amoras do mato. Por fim, um pastor encontrou-os, levou-os para casa e criou-os. Essa história é lenda, disse Narizinho. Só em contos de carocha uma loba é capaz de salvar duas crianças em vez de comê-las. E o tal pica-pau com as amoras? Observou Emília. Quem come amora é o bicho da seda. Não é pica-pau nenhum. Narizinho tapou-lhe a boca. Dona Benta continuou. Todos os começos das velhas cidades são lendários, mas a história menciona tais lendas porque são lendas históricas. A loba salvou os meninos e criou-os. Quando Rômulo e Remo ficaram homens, resolveram construir uma cidade. Discutiram o assunto e não chegaram a um acordo. Por fim, Rômulo resolveu a divergência do modo simples, matando Remo. Depois deu começo à formação de uma cidade perto do rio Tibre, exatamente no ponto em que haviam sido salvos pela loba, e pôs-lhe um nome tirado do seu, Roma. Mas era preciso povoar a cidade, pois sem gente não há cidade possível. Rômulo teve a ideia de anunciar que receberia todos os ladrões e facínoras que andassem perseguidos nas diferentes cidades próximas. Desse modo, a sua vila povoou-se rapidamente, mas povoou-se só de homens. Como arranjar mulheres? Para tal gente, tudo era fácil. Resolveram o caso da seguinte maneira. Convidaram para uma grande festa um povo que havia perto, os sabinos, e recomendaram-lhes que trouxessem as respectivas mulheres. No meio da festa, quando os sabinos já estavam bastante influídos pelo vinho, um sinal foi dado. Imediatamente os romanos se ergueram e, agarrando as sabinas ao ombro, sumiram-se com elas pelo mato adentro. Furiosos com o rapto de suas mulheres, os sabinos se prepararam para guerrear os romanos. Mas quando a guerra irrompeu e os dois grupos combatentes se enfrentaram, as sabinas puseram-se no meio, gritando para os antigos esposos:
que não combatesse os atuais, vistos estarem muito satisfeitas com a troca. Engraçado, exclamou Pedrinho. A história desses romanos promete. Começa com um fratricídio. Nesta palavra, Emília tossiu com uma piscada para o Visconde e segue com um roubo de mulheres. Rapto, aliás, corrigiu o Narizinho. As mulheres não são furtadas, são raptadas. Era realmente um terrível povo que ali estava se formando, disse Dona Benta. O mundo inteiro iria saber disso mais tarde. Os crimes que eles cometeram, porém, não podem ser julgados com as ideias de hoje. Não se esqueçam de que ainda estavam muito perto da barbárie primitiva. Também não se esqueçam de que os deuses dos romanos eram os mesmos deuses gregos. E o exemplo que esses deuses davam aos seus adoradores não era dos melhores. No Olimpo, que era o céu dos deuses gregos e romanos, faziam-se patifarias de toda a ordem. Mais tarde, havemos de ver o papel que os romanos representaram no mundo. Agora temos de dar um pulo ali à Síria, para conhecer os reis de barba de saca-rolhas. Muito bem, gente. Esse foi o capítulo 16. Deem joinha no vídeo, se inscrevam no canal e divulguem o vídeo. Obrigado. Até a próxima.